Ô, gente, vocês ouviram falar num vírus? A Índia detectou 5 casos de um vírus chamado Nipah. Isso foi em janeiro. E aí países na Ásia reforçaram as medidas de segurança de verificação de saúde nos aeroportos. Matéria que é destaque no site da CNN Brasil. E você vê aí, tá? O que eu vou contar para vocês? Que a Tailândia, o Nepal e Taiwan retomaram nos terminais checagens parecidas com as que eram feitas na pandemia. Atenção, meus irmãos e minhas irmãs, parem tudo. Um novo vírus com potencial mortal está sendo apontado como a mais nova ameaça global e já começa a acender alertas em vários cantos do mundo, principalmente na Índia, trazendo de volta aquele clima de incerteza, medo e tensão que muita gente achou que nunca mais iria viver. Surgem relatos de hospitais recebendo pacientes, aeroportos reforçando controles, países discutindo o fechamento de fronteiras e equipes de saúde retomando protocolos de emergência. E isso faz a gente se perguntar: será que estamos diante de mais um momento igual a 2020, onde começaram pequenos surtos, quase invisíveis, mas que em questão de semanas viraram um problema fora do controle mundial, mudando a rotina, paralisando nações? Será que estamos novamente diante de algo que vai colocar as pessoas diante da sua própria fragilidade? E se isso acontecer, o carnaval desse ano já era. Porque enquanto muita gente já está comprando fantasia, marcando viagem e se preparando para cair na folia da carne, do outro lado do mundo, estão surgindo alertas preocupantes com relatos de um novo surto de uma doença na Ásia, especialmente na Índia, com aeroportos reforçando protocolos, voos sendo suspensos, equipes de saúde voltando para as ruas com medidas de contenção. E eu não estou aqui para espalhar pânico, mas para chamar a sua atenção, porque foi exatamente assim que tudo começou lá em 2020. Primeiro como algo distante, depois como não é nada, até virar o caos que virou, com países fechando fronteiras, hospitais lotados e o mundo inteiro parando e fechando as portas. Então a pergunta não é se devemos ter medo, a pergunta é se aprendemos alguma coisa com o passado, ou se vamos repetir o mesmo roteiro, ignorando os sinais, vivendo como se nada pudesse acontecer, até sermos novamente surpreendidos por algo que ninguém achava que ia voltar. Mas antes de eu continuar esse vídeo, deixa eu dar um recadinho importante aqui para vocês, tá? Eu preciso do like de vocês, porque o like ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. O algoritmo, ele tenta segurar os meus vídeos, não só os meus, mas de todos os que tentam alertar as pessoas. Então, com o teu like, com a tua interação, com o teu compartilhamento, com o teu comentário, esse vídeo alcança mais pessoas. Então, deixe o joinha, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. E outra coisa, tá? Para quem é da CCB ou pessoas de outras igrejas que se interessam em assuntos relacionados à CCB, eu tô com esse canal aqui, ó, Reflexão Cristã com Carlos Aynar, onde eu tenho feito comentários sobre os ataques que a CCB vem enfrentando, mudanças positivas que vem acontecendo na CCB. E se você tem interesse nesse assunto, clica no link desse vídeo aqui que eu publiquei e à noite vai ter mais conteúdos e a gente vai interagindo lá a respeito da Congregação Cristã no Brasil. E para quem quer fazer uma renda extra, direto no celular, sem golpe, sem enganação, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho um presente para vocês e esse presente está com vagas limitadas. Então corra, fica até o final do vídeo para você saber e entender como participar. O que a gente está vendo agora não é boato, não é exagero da internet, são países da Ásia reforçando medidas de controle, retomando checagens de saúde em aeroportos, aumentando a fiscalização, monitoramento de passageiros e tentando evitar que casos se espalhem. A Tailândia, o Nepal, Taiwan e outros países já voltaram com protocolos que lembram muito bem aquele cenário que o mundo inteiro viveu em 2020. E o risco dessa doença é muito maior, segundo as próprias autoridades que estão com medo da importação desse vírus para outros países, porque vírus não respeita fronteira, não respeita passaporte, não respeita economia, e aí entra uma reflexão inevitável para quem lê a Bíblia e leva a palavra de Deus a sério, porque a palavra de Deus nunca prometeu um mundo cada vez mais tranquilo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele foi categórico, ele deixou claro que essas coisas aconteceriam, que haveria crises, doenças, instabilidade, sinais de todos os lados,
não porque a gente torce para isso. Ninguém em sã consciência quer ver tragédia, sofrimento ou caos no mundo, mas porque existe um princípio espiritual, uma profecia em andamento, daquilo que Jesus chamou de princípio das dores. E esse cenário vai se intensificar com o tempo. Não é medo, mas é a leitura da realidade da Bíblia. A Bíblia precisa cumprir, e vai se cumprir, quer a gente goste ou não. E quando nós vemos países se preparando até para fechar fronteiras de novo, a pergunta não é se isso é sério, a pergunta é se a humanidade está realmente pronta para lidar com o que pode estar vindo pela frente. E o que chama ainda mais a atenção é que boa parte da grande mídia parece estar tratando tudo isso como algo normal, como se ninguém quisesse tocar no assunto com profundidade. Talvez porque admitir a gravidade da situação colocaria em risco eventos, agendas, interesses e até o próprio carnaval brasileiro, como já aconteceu lá atrás em 2020, quando todo mundo fingia normalidade até não dar mais para esconder o caos. Enquanto isso, na Índia, a realidade é bem diferente. Escolas, escritórios sendo fechados, equipes médicas entrando em quarentena, transporte público sendo suspenso, uma rotina inteira sendo desmontada, e os relatos apontam que esse vírus teria origem em transmissão de animais de morcegos para humanos, mas que também pode ser passado por alimentos contaminados e até pelo contato direto entre pessoas, ou seja, algo muito mais fácil de se espalhar. E quando a gente olha essas imagens de aeroportos indianos lotados, pessoas tentando sair do país, filas enormes, clima de fuga, de incerteza, dá para perceber que quem está lá dentro não está tratando isso como algo normal, algo leve, não está encarando como exagero, está agindo como quem sente que algo sério está acontecendo e quer sair antes que seja tarde demais. Porque muita gente ainda tem isso muito vivo na memória. O que aconteceu poucos anos atrás, em 2020, quando o mundo simplesmente parou e virou de cabeça para baixo de uma hora para outra, tudo parou, fronteiras fecharam, hospitais lotaram, pessoas ficaram isoladas, famílias foram separadas e ninguém imaginava que algo daquela proporção pudesse acontecer. E o mais inquietante é pensar que um cenário parecido pode se repetir. Porque sinais já estão aparecendo, alertas já estão sendo dados. E aqui no Brasil, a história foi praticamente a mesma. Especialistas avisaram, autoridades foram alertadas de que aquilo poderia se espalhar pelo mundo inteiro. Mas mesmo assim, muita gente preferiu seguir com a agenda normal, queriam o carnaval, queriam festa, queriam o movimento, queriam turismo, e o resultado foi o que todo mundo lembra. No auge da folia do carnaval, com gente vindo dos 4 cantos do mundo para se aglomerar aqui no Brasil, hospitais começaram a encher, os casos dispararam e o problema saiu do controle em pouco tempo. Já não era mais algo localizado, tinha virado um caos global, mostrando que às vezes a humanidade repete os mesmos erros achando que agora vai ser diferente. Mas a realidade costuma cobrar da mesma forma. E é claro que os governantes sabiam de tudo isso, não foi surpresa para ninguém que está no poder. Os alertas já existiam, os relatórios já circulavam, mas mesmo assim a prioridade foi manter tudo funcionando, principalmente o carnaval. Porque envolve dinheiro, turismo, lucro, interesse político. E aí você começa a ver cenas que chamam a atenção. Aeroportos lotados na Índia, gente tentando sair antes que a situação piore, enquanto em outros lugares já aparecem voos sendo cancelados, restrições surgindo do nada e imagens de profissionais de saúde voltando para as ruas, fazendo higienização, limpeza pesada, retomando protocolos que a gente achou que nunca mais veria. E o governo indiano até afirma publicamente que está tudo sob controle, que não há motivo para pânico, mas ao mesmo tempo admite que existe uma nova preocupação real. Porque quando se fala em doença, em contágio, em hospital, em taxa de mortalidade, não existe controle absoluto. Basta um detalhe sair do eixo para tudo desandar. E é exatamente aí que nasce a tensão. Porque quando autoridades dizem está tudo sob controle, mas ao mesmo tempo reforçam medidas, fecham espaços, suspendem atividades e mobilizam equipes de emergência, fica claro que o discurso é de tranquilidade, mas o cenário real é de alerta.
E o que está sendo divulgado em alguns levantamentos iniciais é algo que naturalmente assusta, porque pesquisadores estão falando de um potencial de letalidade altíssimo dessa doença, com estimativas que chegam a apontar que em determinados cenários extremos, a taxa de possível morte pode alcançar algo em torno de 75%. Números que chocam e causam impacto. Mas eu preciso ter muito cuidado aqui com o que eu falo, porque nem tudo que circula na internet é confirmação oficial. Existem reportagens como da BBC News, da CBN Internacional, falando sobre estudos iniciais, sobre risco de transmissão entre pessoas, sobre como esse tipo de vírus pode se espalhar rapidamente, mas ainda existem muitas investigações em andamento, muitos dados sendo revisados. Então a gente precisa separar duas coisas. Uma é o alerta, que é real, que existe, e outra é o pânico, que muitas vezes é alimentado por números soltos, sem confirmação total. E por isso eu estou aqui, né, escolhendo as palavras com cuidado, né, não para esconder nada, mas para que esse vídeo chegue e alcance mais pessoas, para a informação ser passada com responsabilidade, sem exagero, mas também sem fingir que nada está acontecendo. Aí eu quero pedir para você, tá? Já deixa o like nesse vídeo, porque isso aqui, esse like faz com que essa informação chegue a mais gente, tá? E não fique restrita e censurada a um pequeno grupo de pessoas, já que o que está acontecendo é real e está sendo registrado nesse momento. E aí vocês conseguem ver imagens de seguranças em shoppings da Índia, fazendo processos de higienização antes mesmo das pessoas entrarem. Então são cenas que estão circulando em vários vídeos pela internet agora. Não são coisas antigas, não são arquivos de anos atrás, são registros atuais, gente de máscara, equipes limpando superfícies, portas, corrimãos, tentando evitar qualquer tipo de contágio. E isso automaticamente nos leva para uma reflexão espiritual. Porque quem conhece a Bíblia sabe que esses sinais não são novidade. O Senhor Jesus já havia alertado que haveria tempos de instabilidade, de crises, de acontecimentos estranhos no mundo. E quando a gente lê passagens como Mateus 24, que fala de terremotos, de sinais na terra, de abalos em vários lugares, não é para gerar medo, mas para gerar consciência, porque tudo isso mostra que o mundo não caminha para a estabilidade. Caminha para a tensão, para caos, para incerteza, para acontecimentos cada vez mais intensos. E quem tem fé precisa observar os sinais sem pânico, mas também sem ingenuidade, entendendo que existe algo maior acontecendo por trás de tudo isso. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que haverá fomes e também enfermidades que irão se espalhar, atravessar regiões, fronteiras, doenças que afetarão o mundo inteiro. E eu nem preciso usar certos termos aqui, porque todo mundo já entendeu do que se trata, né? Aquele tipo de situação global que afeta todos os países ao mesmo tempo. E o Senhor Jesus já tinha falado que isso aconteceria, que haveria esse tipo de cenário, e também coisas espantosas, sinais fora do comum, acontecimentos que fogem completamente da normalidade. E quando o Senhor Jesus fala disso em Mateus 24, não é para alimentar medo, é para mostrar que o mundo passaria por fases de instabilidade cada vez mais intensas. O mundo passaria por momentos que iriam surpreender, chocar e fazer a humanidade perceber o quanto é frágil, limitada e dependente de algo maior. E sinceramente, olhando tudo o que está acontecendo, crises, doenças, fenômenos estranhos, tensões globais, guerras, dá para perceber que não se trata mais de teoria. São fatos que estão se encaixando, né? Situações que antes pareciam distantes e agora fazem parte da realidade do mundo inteiro. A BBC News acabou de divulgar essa informação, dizendo que mais de 100 pessoas foram colocadas em quarentena no estado indiano de Bengala, o que já foi suficiente para deixar países vizinhos em estado de alerta. Porque quando começa esse tipo de movimentação, ninguém trata isso como algo simples. Alguns governos já intensificaram medidas de segurança em aeroportos, reforçaram controles nas fronteiras e ampliaram triagens e protocolos para tentar evitar que esse problema se espalhe de forma descontrolada pelo mundo. E isso mostra como qualquer foco de crise hoje vira preocupação global e mundial, em questão de horas. Só que o detalhe que mais chama a atenção é que, segundo os primeiros relatos, esse novo vírus estaria ligado a animais silvestres, inclusive morcegos, o que automaticamente
acende um sinal vermelho na comunidade científica, porque esse tipo de transmissão costuma ser mais imprevisível, mais difícil de rastrear e mais perigoso quando envolve adaptação para contágio entre humanos. Então, mesmo que ainda existam muitas investigações em andamento e informações sendo apuradas, o fato de já existir quarentena, controle de fronteiras e alerta internacional, isso mostra que ninguém está tratando isso como algo pequeno ou algo irrelevante. Pelo contrário, o mundo está observando com atenção máxima tudo que está acontecendo. E quando a gente escuta falar desse vírus chamado Nipah, vindo de morcegos, a sensação é de déjà vu, como se o mundo estivesse revivendo um roteiro que já foi escrito em 2020, porque foi exatamente assim da outra vez. Começou distante, em outro país, com números pequenos, com notícias tímidas até virar algo global. E agora de novo aparecem os mesmos elementos: transmissão por animal, risco de contágio entre pessoas, quarentena, aeroportos em alertas, fronteiras sendo vigiadas, e a pergunta que fica não é nem se isso pode virar algo grande, mas se a humanidade aprendeu alguma coisa com o que já passou. Porque da última vez muita gente ignorou, zombou, desacreditou, enquanto outros entraram em pânico, perderam a cabeça, perderam a fé, perderam a paz, e no meio disso tudo ficou claro que o problema não foi só o vírus, foi a forma como as pessoas estavam emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente despreparadas para lidar com uma crise real e global. E quando a gente conecta isso com o que Jesus já tinha falado, o encaixe é quase automático, porque Jesus nunca prometeu um mundo seguro, estável e previsível. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou de tempos difíceis, de enfermidades que se espalhariam, de coisas estranhas que aconteceriam, de sinais que iriam gerar medo, espanto e confusão, não para nos transformar em paranoicos, mas para nos tirar da ilusão de controle. Porque o ser humano vive achando que domina tudo, que manda em tudo, que tem resposta para tudo, até aparecer uma situação que foge completamente da lógica, que paralisa países, economias, sistemas e mostra que no fim das contas somos frágeis demais, dependentes demais, e que a Bíblia nunca errou ao dizer que esse mundo é instável e passageiro. Agora eu quero saber de você, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Será que vamos viver o que vivemos em 2020 ou isso aí é algo passageiro e não vai ser nada de risco global e grave? Escreva aqui abaixo a tua opinião, o que você acha disso. O teu comentário é muito importante para esse canal, tá? E eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? E não se esqueça de clicar no meu canal sobre assuntos relacionados a CCB. E se você quiser fazer uma renda extra, o Tom Dimas está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a começar 2026 fazendo dinheiro online, vendendo no celular de forma honesta, tá? Isso aqui não é enganação. Então, quer aprender a fazer uma renda extra? Ganhar entre R$ 1.500 a R$ 3.000 ou mais por mês? Clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas e a sua equipe, que eles vão te dar todo o suporte. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.